Carro do ano em 60 vezes financiado. Apartamento em um bairro muito caro comprometendo 40% da sua renda. Viagem internacional para postar no Instagram. Roupas de grife para ser usadas ali no dia a dia. Joias bastante caras para ser usadas para mostrar em festas. Bom, esse é um dos exemplos que você pode perceber que pessoas usam para fazer a famosa ostentação de fachada. E eu não estou falando de gente que é pobre, não, que faz essa ostentação. Eu estou falando de gente que tem diploma de faculdade, fez estudos, fez cursos, estudou de fato, é uma pessoa inteligente, mas quando se trata de dinheiro, ela não é. Ela quer apenas mostrar para as outras pessoas que ela tem dinheiro ali, ou às vezes tem pouco, mas ela quer mostrar mesmo assim não tendo. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como essas pessoas se comportam e eu quero principalmente te mostrar como você consegue sair disso para que você venha economizar e não caia nessa cilada de ficar ostentando para as outras pessoas. Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Miqueias, do Engenheiro Investidor. Hoje eu quero te falar sobre um tema muito especial, que é alguns erros que até mesmo eu já cometi. Que é o quê? Tentar mostrar para as outras pessoas que você tem dinheiro, quando às vezes você não tem. Mostrar aquela velha e famosa ostentação. Quem nunca foi no barzinho, bebeu umas, ficou meio bêbado e depois começou a falar: pode pedir o que quiser que eu pago. Eu acho que você já passou por essa situação. No vídeo de hoje eu quero te mostrar o que acontece, como a classe média quer ostentar o dinheiro que às vezes não tem e como a gente pode resolver esse problema no final das contas. Existe uma distinção fundamental entre dois conceitos que eu vou te falar aqui. O primeiro conceito é o parecer ser rico. Você tem uma casa boa, você tem um carro ali parcelado, você faz viagens internacionais, você tem muitas joias, muitas roupas de grife, mas no final da conta você vai ver o seu saldo é negativo no banco. Isso é o parecer ser rico. E isso realmente atrai bastante atenção de outras pessoas de fora. Quando ela vê você com esse tipo de roupas, carros do ano, casa boa, morando de aluguel ali numa casa boa, as pessoas tendem a achar que isso é uma coisa muito boa. Mas às vezes as pessoas que estão fazendo isso estão numa situação financeiramente completamente ruim. No final das contas, se der algum problema, ela vai ter sérios problemas com ela e com dívidas no futuro. E as pessoas costumam exaltar quem faz isso. Isso é o parecer ser rico. O ser rico é quando você tem um patrimônio, você não precisa sustentar, você tem um patrimônio ali na sua conta, tem a sua reserva de emergência bem construída, você sabe investir o seu dinheiro mensalmente, você sabe com que você gasta o seu dinheiro. Então, isso é ser rico, é ter uma renda variável, é ter uma renda passiva ali caindo todos os meses. E isso é ser rico, é entender que isso é ter dinheiro e patrimônio. Eu estou falando ser rico financeiramente, não ser rico em outros aspectos. E essa é uma grande diferença. E isso já vem da nossa cabeça. Muito tempo atrás, isso já foi enraizado, que sempre precisamos ter um status social maior para mostrar para as pessoas que somos importantes. Então, você vê em internet, Instagram, você vê que as pessoas tentam mostrar que elas têm dinheiro. Por quê? Porque é isso que as pessoas querem ver. A grande parte da população quer ver o que a outra pessoa tem. Um carro do ano, uma casa do ano. Não importa. Ela só quer saber que aquela pessoa ali parece ter alguma coisa. E nós já fomos pré-determinados a ter esse tipo de admiração desde muito tempo. E isso é muito ruim para que você realmente não se espelhe em coisas que as verdades não são. Às vezes você olha aquele cara com uma casa, um carro muito bom, mas na verdade não é. E o que eu quero te mostrar aqui é que você precisa sair dessa visão fictícia que isso realmente acontece. E eu quero te mostrar que você não precisa sustentar, você tem que cuidar de você e do seu eu do futuro. Vou te mostrar aqui três exemplos que a classe média, que já tem estudo, comete. Primeiro erro, carro. Você é uma pessoa que já tem ali uma certa estabilidade, digamos assim, já conseguiu conquistar o seu primeiro carro,
Você foi lá e quitou seu carro ali por volta do ano de 2020. Estamos em 2026. E o que acontece? Você ali, trabalhador, de carro com 2020 já é um carro considerado novo, mas em 2026 você fala: "Ah, eu quero trocar o meu carro porque o meu vizinho tem um carro melhor do que eu". Eu acho que você já viu alguém, já passou por essa situação ou já viu alguém nessa situação. O que a pessoa faz? Entra no financiamento, novamente. Então ele financia o carro e fica pagando uma alta taxa de juros, sendo que esse dinheiro podia estar investido e no futuro ele conseguiria comprar um carro até melhor, pagando apenas as parcelas com os juros que teria desse investimento se ele tivesse aplicado em uma renda fixa da vida. Então você começa a perceber que existem alguns gastos que a gente não se atenta com eles no final. Outro ponto é alugar casas com um valor muito caro. Por exemplo, eu sei que morar em condomínio é bom, é seguro, você tem um sossego a mais. Mas tem muitas vezes que as pessoas moram em bairros bons, mas o que é que ele faz? Ele aluga uma casa maior, sendo que às vezes ele não tem necessidade. A sua casa já está boa, mas o que é que ele quer fazer? Ele quer mostrar para as visitas que vão na sua casa que ele realmente está num lugar muito maravilhoso, muito lindo, que às vezes ele quer só realmente mostrar para um parente que vem, para um amigo que vem, para mostrar que eu moro no melhor lugar, na melhor casa. Sendo que a casa anterior, por exemplo, ele pagava menos, ele conseguia fazer a mesma coisa. Chegava em casa, era uma casa confortável, conseguia dormir, conseguia receber as visitas. Mas a vontade de mostrar que tem algo é muito maior. Então faz com que a gente gaste bastante mais. E isso é ruim. Quer ver outro exemplo que as pessoas também fazem? Que esse é o básico e esse acontece muito? Telefone celular. Você conhece alguém que já trocou o telefone celular por influência de amigos ou alguém? Porque eu já fiz isso. Então acontece, eu tinha um celular muito bom, um celular que custava ali por volta de R$ 1.500, um celular que para as minhas necessidades do dia a dia, de WhatsApp, telefonemas, entrar em redes sociais, me supria muito bem. Mas quando você começa a ver ao redor várias pessoas usando ali o famoso iPhone, o famoso celulares do ano ali, você fica tentado. Ah, todo mundo tem, por que eu não tenho? E eu fui lá e comprei, de fato. Isso foi a influência do meu ambiente. Tinha necessidade? Não, não tinha. Porque o meu celular já estava novo e eu apenas troquei o meu celular por um mais caro e fiquei com uma conta pagando. Então, você começa a perceber que eu te citei três exemplos aqui que às vezes você precisa analisar. E às vezes a classe média, que tem estudo, acaba cometendo esse tipo de coisa. Às vezes passa ali em branco e nem percebe. E isso é um grande problema, que você acaba gastando mais dinheiro com coisas que nem fazem sentido para você ter naquele momento. Então, para você mudar esse panorama, você tem que entender primeiramente que esse panorama de querer ter as coisas é uma pressão que a gente sofre até diariamente socialmente. O primeiro é o comportamento. Você que usa redes sociais, nós tendemos a olhar aquelas pessoas em redes sociais e sempre imaginar em chegarmos e termos aquele mesmo padrão de vida. Só que às vezes a gente não vê o que essa pessoa construiu antes para ter esse padrão de vida. Então a gente fica muito se comparando com as outras pessoas e isso amplifica o fato da gente ter aquela necessidade. Então isso vem da nossa cabeça. Outro ponto é mais fácil a gente ser imediatista. Por quê? A gente para e pensa, ah, cara, eu vou comprar um carro que é R$ 100.000. Por quê? Eu nem sei daqui quanto tempo eu vou conseguir juntar R$ 100.000 para deixar nenhum um rendimento ali. Então as pessoas são muito imediatistas. Elas pensam no eu agora. Eles falam, ah, e se eu morrer amanhã eu não vou ter. Mas a probabilidade de você morrer é menor. Então você realmente chega o dia de amanhã e você não tem os 100 mil na conta e tem uma dívida de um carro financiado. Então você tem que entender que isso é muito comportamental. Isso já vem enraizado. E o primeiro ponto para mudar isso é você entender que isso está acontecendo ou que isso já aconteceu com você. E entender que isso pode ser mudado. Existe, por exemplo, um gasto que eu acho que não é um gasto bobo, mas você tem que ver até que ponto ele não é bobo. Por exemplo, um gasto com uma viagem.
Eu, por exemplo, gosto de viajar nas minhas férias. Então eu sei que o gasto ali não é um gasto de ostentação, é um gasto para o meu descanso, para minha mental, para o meu mental descansar, para o meu físico descansar. Agora, quando você viaja apenas para ficar postando no Instagram, às vezes qual é a necessidade? Então você tem que parar e pensar realmente, tem necessidade? Então eu queria, a partir disso, te mostrar duas coisas que você pode fazer para acabar com esse desejo de fato que você está tendo de comprar uma coisa imediatista ou aumentar, por exemplo, comprando alguma coisa financiada ou alugando uma coisa mais cara. A primeira não é uma técnica, mas é o que você pode utilizar. A primeira é, você precisa entender que você está passando por isso e sempre antes de comprar qualquer coisa, você vai pensar: será que eu preciso disso? Você vai olhar, você, por exemplo, hoje você pensou em comprar um carro e você vai pensar: será que eu preciso fazer isso? E depois de 24 horas você não vai fazer aquilo, você vai esperar. Depois de 24 horas você vai perguntar novamente para você mesmo se você precisa daquilo. Se a resposta for sim, a resposta sincera for sim, você compra. Porque isso já aconteceu comigo. Eu, procurando cursos na internet, peguei, olhei um curso de R$ 1.800 e falei: tá, eu preciso fazer isso agora, pã, peguei e comprei. Não deu 3 dias, eu me arrependi de ter comprado. Eu acho que isso já aconteceu com você. Então você precisa entender que esse tipo de coisa é super normal acontecer. E o que você tem que fazer é parar, analisar, esperar 24 horas e fazer novamente a pergunta se você realmente quer aquilo de fato, se é uma necessidade que você precisa. E segunda coisa que eu quero que você faça é pense no seu eu do futuro. Primeiro, o seu eu do futuro, ele vai querer ter um dinheiro guardado para ter uma renda passiva, ou ele vai querer que você tenha um carro do ano mais uma dívida de 100 mil. Pare e reflita um pouco. O que você prefere? Estabilidade financeira, para que quando você viaje você não se preocupe, para que quando aconteça alguma emergência você tenha um dinheiro guardado ali. Então você usa esses dois tipos de situação para você entender. O primeiro ponto, gosto de falar que eu falei é ter o autoconhecimento que você pode estar passando por isso, fazer a pergunta das 24 horas e pensar no seu eu do futuro. Isso você usa para você realmente ter o próprio conhecimento e saber que aquela coisa não tem necessidade. Se você chegou à resposta que tem, você vai lá e compra, mas sempre tenha muito cuidado e autocontrole. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi para falar sobre esses gastos que nós estamos tendo. Você percebe que a maioria do povo brasileiro, ali de classe média mesmo, que já tem um estudo, fez faculdade, demorou 5 anos para se formar, ela ainda não tem um conhecimento em finanças e ela acaba gastando. Não estou dizendo aqui nesse vídeo que você não precisa comprar um carro, você não precisa comprar uma casa, que você não precisa fazer uma viagem que você sempre amou em fazer. Eu estou apenas te alertando que em algumas situações, às vezes financeiramente não é viável. Às vezes você não precisa aumentar o seu aluguel e você aumenta. Às vezes você não precisa trocar de carro, você troca o seu carro. E isso é o que acontece com a classe média social brasileira. Ela sempre quer mostrar que tem mais e mais e mais para as outras pessoas. E o meu intuito nesse vídeo é alertar você para que parem e pensem se realmente vale a pena. Eu sempre sei que vai existir aquela máxima, aquela frase: eu mereço, eu trabalho muito. Cuidado! Essa frase pode ser usada em diversos contextos. Então, se você tirou alguma conclusão desse vídeo aqui, conseguiu aprender alguma coisa aqui nesse vídeo, ou eu te fiz pensar melhor sobre quais decisões você pode tomar, eu queria que você comentasse aqui embaixo, porque você vai ajudar muitas outras pessoas se você tiver um comentário positivo aqui, e até para outras pessoas olhar e pensar se realmente aquela situação está acontecendo com ela. Se inscreve aqui no canal aqui embaixo, vai ajudar muito o canal a crescer. O meu intuito aqui é levar de forma prática e fácil, como eu venho falando em outros vídeos, educação financeira para todo mundo. Não quero dizer se você deve ou não fazer as coisas, mas pelo menos alertar você de como você deveria pensar antes de fazer qualquer coisa. Já curte também aqui embaixo e compartilha com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.